mais uma vez um anjo. Esse anjo não tinha cara de bonzinho, não. Ele estava mesmo meio que furioso. E ele passava dentro do exército brasileiro. Era como se fosse um anjo, como se fosse um vento oriental, que quebrava tudo, que desmanchava tudo, que desarticulava tudo. Agora não vai ter mais aviso. E vai acontecer algo depois disso e não vai ter mais volta. Eu vi, no sonho, foi real, o comandante das Forças Armadas, do Exército, né? Esse general que eu não sei qual é o nome, não sei qual é o nome dele. Mas eu vi ele nesse sonho, foi real. E hoje, quando passava a tropa em revista, quando virava, ia em direção a ele, mas não ia com gentileza, ia com muita agressividade. Os Estados Unidos estudam revogar o visto de Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, comandante do Exército Brasileiro. Na visão do governo de Donald Trump, o general teria sido indicado ao posto por Alexandre de Moraes. O que caceta faz um comandante do Exército, que é subordinado ao Poder Executivo, em múltiplos encontros com o ministro do STF? O anjo vai papocar esse homem, vai arrebentar esse homem. A folha do anjo está grande. É um negócio destronador desse anjo passando sobre isso. O Senhor está no seu alto e sublime trono, contemplando tudo e todos, e nenhuma palavra que sai da sua boca volta para ele vazia. Tudo que ele fala, ele cumpre. E o apóstolo Reginaldo Rolim, durante algumas lives anteriores em seu canal do YouTube, trouxe uma forte palavra profética para o Brasil e para o mundo. E mais uma vez, surpreendentemente, tudo que o apóstolo falou está se cumprindo. Quem acompanha o apóstolo aqui no canal O Verbo de Deus e também no canal do apóstolo tem visto como Deus tem lhe usado tremendamente para a nação brasileira e para muitos países. Então, como sempre, está um vídeo muito sério, muito importante. Então já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais uma palavra que está se cumprindo, dita pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. Eu vi mais uma vez um anjo. Esse anjo não tinha cara de bonzinho, não. Ele estava mesmo meio que furioso, né? Como um vento oriental. O vento oriental é aquele vento que vem e destrói tudo que vem pela frente. O vento oriental é aquele que vem e destrói tudo que vem pela frente. Tudo que vem pela frente destrói. Esse é o vento oriental. E esse anjo representava como se fosse um vento oriental. Ele vinha para destronar tudo que tinha na frente dele. E ele passava dentro do exército brasileiro. Ele passava dentro do exército brasileiro. Na outro, eu vi Deus passando as tropas em revistas, mas era exército, marinha e aeronáutica. No outro, na live anterior a essa, né? Mas na de hoje, da madrugada do dia 28 de 8 de 2025, eu vi um anjo e ele estava com um semblante bom, assim, era como se tivesse... Você conseguia ver o semblante dele? Não, mas eu senti que o negócio não estava bom. Sentindo o negócio que não estava bom, são 19h17 agora, hein? 19h17 do dia 28 de 8 de 2025. Sentindo que o negócio não estava bom, era como se fosse um anjo, como se fosse um vento oriental, que quebrava tudo, que desmanchava tudo, que desarticulava tudo. Né? E eu vi o tempo, que Deus acelerava o tempo 300 vezes mais. E eu fiquei com a inquietação que a qualquer momento pode acontecer bomba sobre bomba, mas agora não serão mais bombas de informações, bomba de informações de que descobriu isso, que descobriu aquilo, de fatos que nunca foram revelados, mas que serão ditos. Não serão mais isso. Isso me preocupou, porque eu sei que muitos brasileiros não estão preparados para isso. Muitos brasileiros não estão preparados para isso. Você não vai ter, o jornalista Beltrano, Cicrano, não sei o quê, relatou isso,
Deus disse, acabou isso aqui agora. Vai surgir muitas provas, muitos relatos, mas acabou. Diga para todas as autoridades brasileiras que acabou. O meu tempo está se esgotando. Esgotou o meu tempo com eles. Agora não vai ter mais aviso. E vai acontecer algo depois disso que não vai ter mais volta. E não adianta mais pedir, nem chorar, nem gritar. Não terá mais volta. Será decisivo. Era como se uma nova história, que nunca teve história no Brasil, porque foi antes do descobrimento no Brasil, nunca aconteceu isso. Então, isso, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vi esse anjo com a fúria, né? Porque representava o vento oriental. O vento oriental quer dizer um vento destruidor, tá certo? E ele passava no meio da tropa do exército. Eu vi só o exército. E eu vi claramente no sonho, foi um sonho real, são 17 horas e 20 minutos do dia 28 de 8 de 2025, 19, tá bom? 19 horas. 19 horas e 20 minutos. 19 horas e 20 minutos do dia 28 de 8 de 2025. Eu vi, no sonho, foi real, o comandante das Forças Armadas do Exército, né? É esse general que eu não sei qual é o nome, eu não sei qual é o nome dele, mas é o comandante do Exército. Né? Eu não sei como é o nome dele, mas eu vi ele nesse sonho, foi real. Eu vi ele, comandante do Exército, no sonho, foi real. Agora são 19h20 do dia 28 de 8 de 2025. Foi na madrugada dessa data. E eu não sei como é o nome dele, mas eu vi ele. Tá? Eu vi esse comandante do Exército. E o anjo, quando passava a tropa em revista, quando virava, ia em direção a ele, mas não ia com gentileza. Não ia com gentileza em direção a ele, e nem com sutilidade. Ia com muita agressividade. Na hora eu estava com medo e me tremi todo ali naquele momento, e tinha medo até de dizer assim, Senhor, o anjo vai papocar esse homem, vai arrebentar esse homem. A fúria do anjo está grande. E era tudo sobre ele, essa fúria vinha sobre ele. Tá? E eu não posso, se eu pudesse, né, não sei nem se na minha qualidade de profeta, de homem que é usado em sonho, né, se eu devo falar isso, não porque se posso ou não posso, se devo, né, de querer me meter em algo que é soberano, superior a tudo, que é algo de Deus. Então esse comandante do exército brasileiro, tá, é um negócio destronador desse anjo passando sobre isso. Na hora que o anjo ia com toda brutalidade sobre ele, formava uma cortina de fumaça branca, e eu não via mais os dois. Era como se o anjo tivesse abrido assim uma grande asa, mas não era fumaça branca, cobrisse todos eles dois, e eu não enxergava mais, não via mais, e vi um fogo do meio sair, que esse fogo dava aos céus. Vi um fogo do meio sair da cabeça dos dois, tanto da parte do anjo e como esse comandante do exército, e eu vi um fogo nesse sonho, que era um fogo abrasador, mais aquecida do que a fornalha de fogo Sedac, Mesac, Abednego, que foram aquecidos 7 vezes, e subia essa labareda de fogo que dá ao céu. Isso aí eu posso dizer porque não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Não aconteceu, mas a possibilidade de não acontecer é zero. Mas vai acontecer. Wellington Barros. Vitoli, gostaria de trazer um recorte aqui que inclusive é destaque e contagem de exclusivo no portal Metrópolis nesse momento, que os Estados Unidos estudam revogar o visto de Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, comandante do Exército Brasileiro. A medida passou a ser discutida porque, na visão do governo de Donald Trump, o general teria sido indicado ao posto por Alexandre de Moraes e garantiria respaldo da cúpula militar a decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal. O Departamento de Estado dos Estados Unidos mapeou um histórico de reuniões de Alexandre de Moraes com o general Tomás. A tese levantada pela Casa Branca é que determinações do magistrado, inclusive alvejando militares, foram definidas após alinhamento prévio com o comandante do Exército Brasileiro. A ofensiva norte-americana contra o general brasileiro teria o condão de elevar a novo patamar a tensão diplomática entre os governos de Lula e Donald Trump, com o potencial de impactar parcerias militares atualmente em curso. A perda de visto do general Tomás é discutida no âmbito de um novo pacote de sanções, que inclui também integrantes da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Você sabe, ontem os Estados Unidos revogaram o visto de 7 autoridades brasileiras. Os impactados foram Jorge Messias, advogado-geral da União, José Levi,
Davi, ex-secretário-geral do Tribunal Superior Eleitoral, na gestão de Alexandre de Moraes, Benedito Gonçalves, ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Ayrton Vieira, juiz auxiliar de Moraes no STF, e também estão na lista Marco Antônio Martim Vargas, ex-assessor eleitoral, Rafael Henrique Tomai Rocha, juiz auxiliar de Moraes, e Cristina Iukiko, que é chefe de gabinete de Alexandre de Moraes. Procurado, o comandante do Exército Brasileiro preferiu não se manifestar. Vai se manifestar uma melancia desse? Mas vamos lá. O que está ficando claro para mim é o seguinte. Anda com Moraes? Ando sim, senhor. Acabou, não tem Mickey, ô pateta. Acabou o Mickey pra você, ô pateta. É isso aí, tá ficando claro pra mim. Acabou. Você anda com Moraes? Ando. Alguns pontos aí. Parabéns, mais uma vez, pela coragem. Parabéns, Eduardo Tagliaferro. Se não for, para aqueles que em algum momento também atiraram pedra contra Tagliaferro, que fique claro o seguinte, a primeira entrevista dada foi para Auriverde no dia 1º de agosto. Dia 1º de agosto, feriado em Bauru, né, dia do aniversário aqui da cidade, Eduardo Bolsonaro passou aqui, na sequência Tagliaferro. Chegamos à incrível marca de 70 mil pessoas assistindo simultaneamente esse programa. Porque a sombra do YouTube não deixa a gente avançar. Não dá. Aqui você não vai ver 130 mil telas, como a gente tem por aí. Aqui é na luta, amigo. Aqui é, né, como a gente fala de urna, voto impresso, a gente fala de algumas coisas que outros não falam, né, a gente não vai ter 130 mil telas aqui. Eu não estou ligando para isso, eu estou ligando para a comunicação. Pode até estar assistindo a gente, mas não vai aparecer. Até pelo que eu vi. Cheguei no aeroporto de Roma, um senhor chamado Vitório, italiano, casado com uma brasileira, Eiri. Ela trabalha no ramo de moda. Vitório, italiano, falou assim, Pitória aqui? Tu sei Pitória? Pitória aqui? Pois é. Vai dizer pra mim que tem, nem sei quantos estou assistindo agora. Mas enfim, vamos lá. Só pra gente entender. Tagliaferro passou por aqui dia 1º de agosto e sucessivas vezes até chegar àquela Comissão de Segurança Pública do Senado, quando ele ali jogou no ventilador geral, mostrando inclusive que tem provas periciadas de tudo que aponta. Tudo isso que a gente tá vendo agora, esses aí do entorno, Ayrton Vieira, Cristina Iukiko, tal, não sei o quê, tudo por conta da coragem de Eduardo Tagliaferro, hein? A gente não pode deixar de mencionar a coragem desse cara, hein? Tá com a vida em risco, perseguido está, longe do seu povo, longe da sua terra, porque decidiu contar a verdade, hein? Tá, esse é um ponto. Outro ponto. Vai mostrando o seguinte, Cláudio. Andar com o Alexandre de Moraes não é bom não, hein? É tóxico. Não foi o termo usado pelo governo americano? Tóxico. Acredite. Uma informação que recebi por esses dias. Alexandre de Moraes, é porque vão escancarando, né? Isso acontece, é claro, não sou ingênuo, mas a gente saber que isso acontece é novo. É novo. Alexandre de Moraes pode estar por trás da indicação de um senhor chamado Gustavo Rocha para ser vice-governador do DF. O que significa o seguinte, que Ibanez Rocha, atual governador, pode ter problemas com relação a apoio, que angariava apoio junto a alguns bolsonaristas e tal, para ser mais um candidato ao Senado no DF. Só que o fato de Celina Leão, pessoa que eu não tenho nenhuma confiança, zero apreço, Celina Leão que me perdoe, mas eu não nutro nenhum respeito por essa senhora do ponto de vista político, que ela tomou decisões que vão muito longe daquilo que eu defendo. Por exemplo, eu adoraria saber onde Celina Leão estava no 8 de janeiro de 2023. Onde essa senhora passou a tarde ali, no 8 de janeiro de 2023. Se Celina Leão me disser onde ela passou a tarde de 8 de janeiro de 2023, que não seja, por exemplo, no gabinete do ministro Flávio Dino, eu mordo minha língua, peço desculpas e, tiro meu time de campo. Então veja, Celina Leão, confiança zero. E pode contar histórias, por exemplo, com relação a Joyce Rasco, tem umas histórias boas aí. Bastidor é incrível. Mas vamos lá. Celina Leão deve ir para o governo do DF. E deve colocar de vice tal de Gustavo Rocha, que, segundo consta, foi indicado por Moraes. Isso é novo, hein? Um ministro do Supremo indicando vice-governador do DF. Deixa eu já avisar esse tal de Gustavo Rocha, que eu não conheço. Gustavo, quem anda com Moraes tá tendo problemas, hein, filho? Comandante do Exército pode ter o visto cancelado. Você imagina você. Eu não sei nem, famoso quem? Pra mim, eu não sei quem é. Gustavo Rocha, não faço ideia. Só que é indicado do Moraes pra chapa da Celina. É como o Gonê. Famoso quem? Ele era um cara lá do TSE, indicaram, aí surgiu. É assim, ele vai criando pessoas que querem ascender a qualquer custo, desde que tenham absoluta lealdade a ele. Mas, Cláudio, perceba, andar com Moraes tá custando caro, hein? É tóxico. Não tá? Tá, muito caro. Lembrando o seguinte, nós temos, por exemplo, na revista, na reportagem do Metrópole, lá em 21 de janeiro de 2023, o famoso parceiro do STF, o repórter Guilherme Amado, falando que o novo comandante do Exército era o preferido de Alexandre de Moraes, o general Tomás
Paiva sempre foi o nome predileto de Alexandre de Moraes para o cargo. Metrópole falando isso. Nós temos a CNN falando isso. O novo comandante do Exército foi indicado a Lula por Alexandre de Moraes em dezembro. Ele assumiu em janeiro de 2023. Então, essa informação de que o Tomás Paiva é indicação do Alexandre de Moraes é fato público e notório na mídia política desde 2022, 2023. Então nós sabemos que o Lula escolheu quem o Alexandre de Moraes indicou para ser o chefe do comando das Forças Armadas. Nós também sabemos que o ministro Alexandre de Moraes influenciou na escolha de inúmeros líderes do Ministério Público em todos os estados. Tem reportagens falando que ele liga para os governadores, ele indica nome de pessoas, assim, ó, tem um membro do Ministério Público aí, seria muito bom você colocar de procurador-geral do Ministério Público do seu estado. Inclusive o estado de São Paulo. O antigo procurador, o Dr. Sarrubo, que hoje está lá no Ministério da Justiça, é um grande colega, um grande amigo de carreira profissional do Alexandre de Moraes. Está indicado lá na Secretaria Nacional de Políticas Penitenciárias, alguma coisa assim, no Ministério da Justiça, pelo Alexandre de Moraes. Então, uma coisa é ele ganhar a eleição, outra coisa é tomar o poder. Essa é a grande estratégia política que o Alexandre de Moraes, junto com pessoas, de repente, como, vamos chutar, Michel Temer, pessoas como, por exemplo, Kassab, pessoas como, por exemplo, políticos de carreira profissional, foram montando com o Alexandre de Moraes uma rede de indicações para cargos e pessoas que fazem qualquer coisa para assumir uma posição de status, virar alguém importante, foram colocadas ali. E a máquina, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, grande parte do Sul, tudo aparelhado sob influência. E qual é o poder do Alexandre de Moraes? É bem simples. Se não fizer o que eu estou pedindo, quando cair uma ação que te tem interesse aqui no Supremo, eu dou uma canetada, você vai descobrir o que eu faço com você. Nós falamos lá atrás, no comecinho, no primeiro mês de fevereiro, segundo mês do governo Tarcísio. Nós aqui recebemos informações de gente lá do lado da mesa do Tarcísio falando: o governador está sofrendo enorme pressão do ministro Alexandre de Moraes para indicar o procurador-geral do Ministério Público que ele quer. E ele está com medo de São Paulo perder processos muito poderosos para São Paulo, porque se for contra o Supremo. Entenderam? Então, os Estados Unidos está avisando o seguinte: nós estamos rastreando, monitorando. O comando do Exército está com um alexandrino. Nós já dissemos, o Alexandre é tóxico. E aí o governo americano vai pegar todo mundo da cadeia de comando dele e pôr para baixo. Bom, se for assim, Temer vai dançar, que foi Temer que indicou o cara pro Supremo. Então o Temer já está com a visão da forca, entre aspas, é claro, né? Sim. Aham, já entendi. Mas o único jeito de enfrentar a atual ditadura brasileira é assim. Porque o Congresso tem o Hugo Mota, o Hugo Mota, Alexandre, ele é um fantoche. Ele obedece o que o Alexandre de Moraes manda. Tudo ali. Não é só a traíra. Claudio, ele está no papel de... Claudio, para obedecer, tem que ser safado. Mas é alinhado. Esse grupo todo certo? Pensa assim. É safado. Sim. Esse grupo todo pensa assim: eu quero o poder para mim e o interesse público não me interessa, a supremacia do interesse público não me interessa, a estrita legalidade estabelecida na Constituição e nas leis não me interessa. O que me interessa é o que a Dilma Rousseff falou num discurso lá em 2014, 2013. A gente vende a alma para ganhar uma eleição. Esse pessoal tem muito disso. A porta é estreita para eles. Bom, mas vamos lá. Atenção, anda com Moraes, está na mira. Já ficou claro para nós. Se até o Tomás Paiva está na mira, amigo. Imagina essa turminha que cerca ali, os mosquinhas. E é importante as Forças Armadas entenderem isso. Porque as Forças Armadas do Brasil, sem as conexões com as Forças Armadas dos Estados Unidos, é o que o Lula está tentando fazer. O Brasil virar Força Armada chinesa. O que caceta faz o comandante do Exército, que é subordinado ao Poder Executivo, em múltiplos encontros com o ministro do STF? Em diversas ocasiões, o general se reuniu pessoalmente com o violador de direitos humanos, geralmente em encontros não divulgados nas agendas oficiais. E aí vocês devem se perguntar o seguinte agora: será que o general Frajola se coloca nessa posição? Eu quero falar também do famoso general Frajola. Isso porque saiu uma reportagem no Estadão, publicada pelo Marcelo Godoy, que é uma espécie de assessor de imprensa do general Frajola, é o lacaio da galera do meio militar globalista. Aliás, me mandou mensagem. Paulo Figueiredo, aqui é Marcelo Godoy do Estadão. Eu falei: Marcelo Godoy, eu sei quem você é. Fica tranquilo que eu sei bem quem você é. Aí o que ficou sem graça. Mas antes de tudo, saiu no Paulo Capelli, do Metrópolis, que é um jornalista competente, esse rumor dizendo que os Estados Unidos estão estudando o cancelamento de visto do comandante do Exército, o general Tomás Frajola. E tem muitas pessoas me perguntando se isso é ou não verdade. Veja, inclusive o próprio Marcelo Godoy. O que eu posso dizer é que as posições do governo Trump foram muito claras sobre quem apoiar o violador de direitos humanos, Alexandre de Moraes. Aliás, apoiar não, apoiar e habilitar as ações do Alexandre de Moraes. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, por exemplo, disse, abre aspas, que o Tesouro dos Estados Unidos continuará a mirar indivíduos que dão suporte material a Moraes enquanto ele abusa dos direitos humanos. O secretário de Estado, Marco Rubio, disse que aqueles que protegem e habilitam, e é o Rubio que caça o visto, e habilitam atores estrangeiros malignos como Moraes, ameaçam os interesses dos Estados Unidos e também serão responsabilizados. O Darren Beatty, subsecretário de Estado, disse, esta nova rodada de sanções globais Magnitsky e restrições de visto
que ela sirva como alerta claro a todos que pensam em ser cúmplices da campanha sombria de Moraes contra Jair Bolsonaro e seus apoiadores. E aí vocês devem se perguntar o seguinte agora: será que o general Frajola se coloca nessa posição? Vejam, as medidas ilegais coordenadas pelo violador de direitos humanos Alexandre de Moraes exigiram, antes de tudo, a neutralização de uma potencial resistência dentro das Forças Armadas. E nesse sentido, o general Frajola teve um papel absolutamente central nessa estratégia. Foi ele que garantiu que não houvesse nenhuma contestação dentro das Forças Armadas às ações do STF, incluindo a série de prisões ilegais de militares da ativa e da reserva. E aqui ninguém fala de golpe, mas nós falamos sim sobre o artigo 142 da Constituição, já falamos sobre isso aqui. Sobre o papel das Forças Armadas, que são destinadas, segundo o texto constitucional, desde a primeira Constituição do Brasil, destinadas à defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer deste, da lei e da ordem. Voltando no tempo, em dezembro de 2022, o violador de direitos humanos sugeriu ao Lula que nomeasse o general Frajola para comandar o Exército por considerá-lo capaz de, abre aspas, manter a política afastada dos quartéis. Inicialmente, o Lula acabou nomeando o mais antigo, o general Júlio César de Arruda, mas depois do 8 de janeiro, o Arruda, segundo o governo Lula, demonstrou leniência ao punir militares suspeitos de participação nos atos criminosos e hesitou em cumprir ordens para afastar aliados do Bolsonaro. Especificamente, o general Arruda resistiu em retirar o Mauro Cid do comando de uma unidade de forças especiais, mesmo que ele já estivesse sob investigação do Moraes. Ou seja, protegeu as Forças Armadas da interferência indevida do Alexandre de Moraes. E aí, em 21 de janeiro de 2023, o Lula demite o general Arruda e, horas depois, nomeia o general Frajola como novo comandante. O Frajola, por sua vez, estabeleceu imediatamente uma coordenação direta com o Alexandre de Moraes. Em diversas ocasiões, o general se reuniu pessoalmente com o violador de direitos humanos, geralmente em encontros não divulgados nas agendas oficiais, mas que chegaram às nossas inteligências. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos. E Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona. Porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.